Manter a integridade genética nos é dito ser um componente essencial da retidão, porque, em primeiro lugar, isso obedece à hierarquia genealógica ordenada por Deus. Nós não fomos criados para difundir nossa genética com aqueles de outras espécies. E a importância disso se torna evidente quando consideramos os seres angelicais, os filhos de Deus. Nos foi contado que eles desceram de outro reino, o reino dos céus. A genética deles é fundamentalmente diferente da genética humana. E enquanto a noção de diferentes espécies com diferentes genéticas não é difícil de entender, afinal de contas, nós vemos com nossos próprios olhos que a cobra, o golfinho e o gorila todos mantêm estruturas genéticas muito distintas uns dos outros. Isso governa a habilidade deles de navegar amplamente pelo mundo com experiências diferentes. Mas a noção de outro reino, um reino celestial, entretanto, pode ser bem difícil de entender. Isso é parte da nossa programação. Desde crianças, nós somos ensinados sobre mundos, e esses mundos são representados como planetas de massa esférica. Mas o que é interessante é que não nos é fornecido um mundo alternativo à Terra, onde existe uma abundância de vida presente e que existe e prospera com diferentes condições biológicas, químicas, geológicas e atmosféricas. Nós estamos sozinhos no nosso pequeno globo e no nosso carrossel do sistema solar. Eles têm trabalhado arduamente para nos convencer de que nós estamos completamente sozinhos, mas talvez esse não seja o caso. E apesar das mentiras valiosas centradas em nós, se existissem outros mundos ou reinos, então é altamente provável que as condições desses reinos seriam muito distintas, e a genética da vida terrestre não seria compatível com esse tipo de ambiente. E a Bíblia faz isso explicitamente. Claro, em fazer uma distinção entre seres humanos e angelicais. Muitos escritores escrevem sobre a corrupção genética do mundo antes do dilúvio, esboçado em Gênesis, e eu altamente recomendo buscar livros dos teólogos Ryan Peterson e A. W. Pink, dos quais ambos oferecem excelentes análises de ambos conhecidos e menos conhecidos livros e versos, alguns dos quais eu cobri aqui na explicação do corpo espiritual glorificado. Paulo afirma: toda a carne não é a mesma carne, mas existe um tipo de carne de homens, outro tipo de carne de bestas, outro de peixes e outro de pássaros. Existem também corpos celestiais e corpos terrestres, mas a glória do celestial é uma e a glória do terrestre é outra. Assim também é na ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e elevado na incorrupção. É semeado no corpo natural e elevado no corpo espiritual. Existe o corpo natural e existe o corpo espiritual. Essas passagens descrevem dois tipos de corpos humanos: terrestre, que pertence ao nosso reino, e celestial, que pertence a outro reino. Essas passagens também indicam que tanto a genética humana terrestre quanto a genética angelical celestial, embora distintas, são tão similares. E é por isso que relações humanas angelicais, em termos de reprodução, foram possíveis em primeiro lugar. Assim como a passagem também afirma: Deus lhe dá um corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo, indicando que seres angelicais podem certamente se reproduzir. E assim como está em Salmos 78, e choveu maná sobre eles para que se alimentassem, e os deu o milho do paraíso, e o homem comeu o alimento dos anjos. Foi-lhes enviado carne em abundância. Aqui vemos que humanos estão a comer a mesma comida que anjos podem comer. Em Daniel 8, o profeta encontra o anjo Gabriel face a face e o descreve como tendo a aparência de um homem. As escrituras sempre têm sido muito claras nas similaridades genéticas de ambos os seres humanos e seres angelicais, a diferença-chave sendo que o ser humano é da terra, o que significa que é limitado à terra, pode decair e morrer, e o anjo não. Aqui não é argumentar que a distinção entre corpos celestiais e terrestres é a verdade. Afinal de contas, não existe evidência que corpos celestiais existem.
Meu ponto é demonstrar que a Bíblia contém uma abundância de informações a respeito de genética e posiciona a corrupção genética como agente principal por trás do grande reset do dilúvio. E isso é o que é severamente esquecido com frequência quando se trata do dilúvio, mesmo em círculos que têm ciência dos resets. Muitos tentam alegar que a história de Noé é uma metáfora para um fenômeno recorrente natural cíclico que cria enchentes mundiais dentro do nosso reino. Mas eles negligenciam a explicação das Escrituras com frequência do porquê Deus não dou o reino em primeiro lugar, a corrupção da genética entre espécies. O porquê é sempre mais importante do que o quê. Eu já consigo ouvir os céticos virem, eles querem gritar que a noção de um corpo celestial, ou seja, a vida eterna depois da morte, foi inventada para controlar as massas em obedecer. E nada mais. Só porque eles falam sobre corpos celestiais. Isso não significa que aqueles que escreveram as Escrituras entendiam genética. Os céticos que adoram Enotrem seu prisma e Brandão suas bandeiras religiosas da ciência, que têm visto as Escrituras como nada mais do que um método antigo de controle, como uma visão de mundo arcaica e antiquada, e como antes, ciência deveriam realmente ser redirecionados ao Salmo 139. O Salmo 139 é uma passagem verdadeiramente notável e um testamento ao entendimento avançado que nossos ancestrais históricos possuíam a respeito de genética. Pois eu sou tremendamente e maravilhosamente feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O Salmo 139 mostra a maravilha de Davi no poder de Deus de criar a vida humana, assim como em Coríntios afirma que, sendo semeado num corpo natural e elevado num corpo celestial, é escrito. Davi aqui reconhece que antes que ele fosse semeado ou nascido, todos os seus membros foram escritos no livro de Deus. Esse livro é o DNA, o código que faz a vida possível em primeiro lugar. DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é o desenho técnico da vida humana. E cientistas contemporâneos reconhecem que o DNA é um tipo de livro. O DNA consiste nas bases adenina, guanina, citosina e timina, geralmente abreviadas como A, G, C e T, respectivamente. Assim como em um livro, essas letras são agrupadas em uma ordem específica para comunicar uma ideia particular ou tarefa. Recentemente, estudos de literatura contemporânea têm caído no feitiço de ler textos através do prisma das políticas sociais e de identidade. A narrativa da criação de ambos, Adão e Eva, se tornou problemática para os jovens aspirantes feministas nas empoeiradas salas de seminários de universidade. Claro, elas lamentam. Eva foi criada da costela de Adão, no passado misógino patriarcal das Escrituras. Mas se colocarmos as políticas de identidade de lado, podemos ver a criação pelo que ela é. Eva foi criada do código genético já estabelecido de Adão. Sua costela está na palavra ácido desoxirribonucleico. Além disso, são os ribóssomos em nossas células que tomam instruções do RNA mensageiro no corpo para criar as proteínas essenciais para a vida. E não que não morreu uma morte natural, mas foi transportado durante a sua vida. Ele foi tomado de seu corpo natural e dado um corpo celestial por Deus, e não foi mais visto, como está em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi traduzido para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o traduziu, pois antes de sua tradução, ele foi testificado que tinha agradado muito bem a Deus. Essa palavra tradução, assim como a costela de Adão, é uma referência direta aos trabalhos de genética humana e genética molecular. Tradução é o processo no qual os ribóssomos, as máquinas moleculares presentes dentro de nossas células, sintetizam proteínas depois do processo de transcrição de DNA para RNA no núcleo da célula. Na tradução,
o RNA mensageiro, ou mRNA, é decodificado no ribossomo para produzir uma cadeia de aminoácidos específica, que depois gera em uma proteína ativa e performance suas funções na célula. É tudo muito complicado, mas tire um momento para olhar para o seu corpo, suas mãos, a pele, os músculos, o cabelo, cada parte simples de você mesmo, cada parte de suas células que compõem o todo, contém milhões de proteínas. Proteínas são blocos de construção molecular para o organismo na Terra. Mas como são feitas em primeiro lugar? As instruções para fazer proteínas estão escritas no DNA da célula. Em cada livro da vida da célula, existe um código ou sequência. E é isso que nós chamamos nossos genes. O primeiro passo para gerar essas proteínas da sequência genética, ou livro, é chamado transcrição. Aqui, a sequência do DNA dos genes é reescrita na forma de 2 tipos de RNA. Um desses tipos de RNA é classificado como RNA mensageiro, ou mRNA. O segundo passo é chamado tradução. Nesse estágio, o mRNA é decodificado no ribossomo para produzir uma proteína específica. O ribossomo é um tipo de micromáquina presente dentro de todas as nossas células. Seu propósito é ler as instruções apresentadas pelo mRNA. O processo completo é chamado expressão genética. E sem o mRNA, o ribossomo não consegue ler a sequência genética do gene e, portanto, não consegue produzir as proteínas para fazer a nossa estrutura biológica. Com isso em mente, podemos retornar aos contextos escriturais da tradução de Enoque e da maravilha de Davi no livro de Deus. Se Enoque ou qualquer outro fosse obter um corpo celestial de um corpo terrestre, então um dos primeiros passos seria mudar a expressão do código genético e as proteínas produzidas. Isso só pode ser produzido com o tipo correto de processo de tradução e transcrição. I think there's going to be a lot of breakthroughs on the medical front, particularly around synthetic mRNA. You can basically do anything with synthetic RNA, DNA. It's like a computer program. So, I think with effort that's not too crazy, you could probably stop aging, reverse it if you want. You can basically do it. You can turn someone into a freaking butterfly if you want with the right DNA sequence. Pode ser que Enoque e outros elevados ao corpo celestial foram ressuscitados com o DNA genético completamente novo. Ou poderia ser um caso que a matéria do DNA e nós temos sido programados para ver como uma hélice dupla é na verdade muito mais complexa. Já contém essa informação, mas nos falta a função de tradução específica do mRNA para ler o código específico e produzir as proteínas que poderiam transformar nossos corpos de terrestres para celestiais. De qualquer maneira, o verso escrito, oralmente, está escrito. Não é para ser tomado com levianidade. Está escrito nos nossos genes. E talvez esse é o porquê que a miscigenação genética, ou desvio genético, é um pecado. Porque isso não somente corrompeu a estrutura da vida ordenada do nosso Criador, mas potencialmente interfere com o processo de tradução. Talvez este reino e toda a vida humana foi criada como um campo de testes, uma fase transitória antes de ganhar acesso ao reino celestial ou a outros reinos subsequentes. Quem sabe? Não estou argumentando que a distinção da Bíblia entre corpos celestes e terrestres é a verdade, como eu poderia saber, mas demonstrar que a Bíblia contém uma abundância de informação em genética e coloca a corrupção genética como motivador inicial por trás do grande reset do dilúvio. E eu posso ouvir os céticos novamente. E daí se nossos ancestrais históricos parcialmente entendiam genética humana e atribuíram a Deus? E daí, se as Escrituras nos dizem que a corrupção da genética humana foi responsável pelo primeiro reset documentário em nossa história? É só um livro escrito por humanos. Não significa que seja verdade.
e eu consigo simpatizar com esse tipo de ceticismo. Afinal, a redação e manipulação das escrituras é óbvia e nenhum grande segredo. O problema é que nos foi deixado, entretanto, é quais as porções de texto foram modificadas. Como podemos confiar nessas palavras? E afinal de contas, não é coincidência que o mesmo rei James, que foi responsável por patrocinar a tradução da Bíblia, também escreveu uma dissertação em demonologia? Isso deixa a mente questionadora com muitas suspeitas. E talvez eu tenha concordado com o nosso cético muito tempo atrás. Entretanto, nós vivemos em um mundo de tremenda desilusão. E tudo o que podemos confiar são nos nossos próprios olhos e o que nós vemos. Existe uma guerra acontecendo em casa, espectador. Como ela está sendo travada, o que você vê sendo orquestrado. Muitos estão sendo guiados pelo veneno petulante da língua da cobra, os enganando em cometer uma ação irreversível e viver as consequências sozinho. Mesmo se o que eles nos estão dizendo não é verdade, mesmo se eles não funcionam realmente com esse tipo de tecnologia e operam diferentemente, eles estão se deleitando com a noção de que funcionam dessa maneira. E, novamente, o porquê é mais importante do que o quê. Por que eles estão fazendo isso? O que eles estão tentando realizar? Tudo o que nós precisamos fazer é colocar a narrativa deles no contexto das Escrituras, e se torna muito claro onde a liderança e inspiração já estão vindo. Uma guerra na integridade da nossa genética e o ato da criação em si, com a intenção de corromper e finalmente destruir, um ataque aberto ao livro de Deus. E embora eles tenham redigido muito das Escrituras, também seria inocente assumir que eles não deixariam coisas escondidas bem às vistas. Não é que a narrativa da miscigenação genética e o subsequente grande dilúvio seja compreensivo. É um capítulo do pequeno não muito claro, e eles trabalharam duro para o mitificar desde então para deseificá-lo. E se você aplicar senso comum e análise lógica, a complexidade sofisticada e quase mecânica do sequenciamento e expressão genética por si só desestabiliza a noção de evolução. É absurdo acreditar que a precisão da nossa genética evoluiu tão sofisticadamente pelo tempo que, através do aplicativo e erro, o resultado foi um processo no qual permitiu o DNA ser transcrito em RNA e produzir mRNA, e contém códons, ou um código que pode ser editado e lido pelo ribossomo, a máquina molecular encontrada dentro de todas as nossas células, e através da ação de leitura deste código, produz as proteínas necessárias para a vida. Não há resposta mais simples. É que nós temos um Criador. Alguém ou algo escreveu o código, escreveu o livro da vida. Está escrito.